Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 27. No vídeo passado nós falamos sobre família, sobre reencarnação, sobre a formação das famílias no plano espiritual antes do reencarne, os laços de sangue. E hoje nós vamos falar, continuando nesse tema família, vamos falar de homossexualidade. O nome do site e o nome desse canal no YouTube é O que os Espíritos Dizem. Então, a proposta é trazer o que os espíritos, através da obra de Allan Kardec, nos trouxeram sobre vários temas e sobre todas as questões existenciais. Então, é o que os espíritos dizem e não o que a Liz Bittar diz. Mas nesse vídeo eu vou me permitir lá no final fazer alguns comentários, dar um pitaco, se vocês me permitem. Mesmo trazendo o que os espíritos nos dizem, eu não sou porta-voz da doutrina espírita, aliás, eu nem frequento a FEB, mas o que eu quero compartilhar com vocês com todos esses vídeos é simplesmente o que eu aprendi em mais de 35 anos de doutrina espírita, lendo e estudando as obras essencialmente de Allan Kardec, mas também de outros autores, principalmente Chico Xavier. Então é isso, quer dizer, não é uma posição oficial da doutrina espírita, apenas compartilhando aquilo que a gente lê, estuda, aprende um pouquinho. E o que os espíritos dizem sobre a homossexualidade? Olha, você vai ouvir muito dizer o seguinte: nasceu assim porque em outra vida foi homem ou foi mulher e abusou e agora está preso num corpo com o qual ele não se identifica ou ela não se identifica, e é uma punição para o espírito, é uma reparação para o espírito. Isso daí eu acho que você deve ter ouvido falar em um monte de lugar. De uma maneira assim bem resumida, né? E é o que está, inclusive, num livro que eu recomendo, que chama-se Vida e Sexo, escrito por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. É um livro muito, muito bacana. E você vai ouvir isso e também vai ouvir dizer que somos os espíritos nessa condição, são espíritos em desequilíbrio. Considerando que em desequilíbrio, para falar a verdade, cá entre nós, espíritos em desequilíbrio somos todos nós, né? Porque estamos aqui todos encarnados com as nossas lutas pessoais, com as nossas batalhas pessoais, lutando para vencer as nossas características, os nossos erros, lutando para nos reacertarmos com o nosso passado, lutando para aprender, para evoluir. Então, espíritos em desequilíbrio somos todos nós. Então, se você está nessa condição e ouviu dizer que você é um espírito em desequilíbrio, calma, não se desespere. Não se sinta diminuído, falar, ai meu Deus, sou desequilibrado. Além de gay, sou desequilibrado. Calma. Espírito desequilibrado somos todos nós. Então, eu acho que é apenas uma questão de terminologia. Mas você vai ver, como eu estava falando do livro de Vida e Sexo, do Emmanuel, ele traz aqui um conselho muito bacana que coloca muito bem a posição da doutrina espírita. Olha o que ele diz, logo no prefácio. Ele diz sobre o sexo: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Para todas as questões relacionadas com o sexo, para todas as questões, não apenas a questão da homossexualidade, mas tudo que se refere à nossa energia sexual, não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, emprego com respeito aos outros, respeito a si mesmo, não indisciplina, mas controle, e nada de impulso livre, mas responsabilidade, que é o que temos que ter em
todas as nossas decisões de vida, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o plantio é opcional, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente fatalmente arca com as consequências das nossas escolhas. E aqui não é discurso moralista. Eu não estou dizendo que você está certo ou que você está errado. Eu estou dizendo tudo que a gente faz, de bom e de ruim, traz consequências. E a gente vai colher as consequências dos nossos atos. Sejam consequências boas, ótimo, a gente vai levar. E sejam consequências ruins, que ruim a gente vai levar. Então, todas as escolhas, as nossas decisões, já que temos o livre-arbítrio, são de responsabilidade nossa e todas elas trazem consequências. No campo da energia sexual, trazem consequências sim, porque é uma troca de energia. Você se envolve com as pessoas com as quais você se relaciona sexualmente, existe uma troca de energia. Então, esse discurso que você já deve ter ouvido falar, é a famosa frase assim, para mim não significou nada, foi só sexo. Eu acho uma frase tão hipócrita, porque não é só sexo, sabe por quê? Porque o seu corpo não é uma coisa e você é outra. Quem anima o corpo é o espírito. É o espírito que dá vida ao corpo, tanto que um corpo sem espírito, ele é um corpo morto. Então, quem decide, quem faz é o espírito. E a nossa consciência está no espírito, não está no corpo. Então, essa questão assim, foi só sexo, foi puramente físico, não existe nada puramente físico, porque o espírito está lá. Ele é responsável por essa decisão e a troca de energias é uma troca de energias física e é uma troca de energias também espiritual e fluídica. Então, desculpe, eu não quero ser grosseira, mas é uma frase bastante hipócrita, né? Então, a gente não pode se eximir das implicações de todas as nossas escolhas, né? Que devem ser escolhas conscientes, sabendo que o corpo não tem uma vida independente da vida do espírito. É o espírito que comanda a vida do corpo. E é para a vida espiritual que nós levamos as consequências das escolhas que fazemos com o veículo que nós temos na Terra, que é o corpo. E aí, mais uma vez, não é discurso moralista, porque todos os excessos, inclusive de comida, todos os excessos trazem consequência para o espírito nessa e na outra vida. Nessa e na outra vida, porque na vida além da vida, porque se foram excessos, ou seja, se a gente viciou o nosso espírito, se a gente está condicionado numa coisa que não é boa, a gente vai levar as consequências disso. Então, é uma questão de escolha pessoal. Agora, voltando para o tema da homossexualidade. Então, você é errado porque você nasceu gay? É errado, porque eu digo nasceu gay, você sabe por quê? Porque eu acredito que se trata de uma orientação sexual e não de uma escolha. É uma orientação, é uma condição. Muito bem, então a doutrina espírita não vai te condenar, não vai dizer que você vai arder no fogo do inferno, não vai te excomungar, mas a doutrina espírita também não vai dizer que você está salvo de todos os seus pecados porque você acredita na palavra do Senhor. A doutrina espírita vai dizer para você, o limão está na sua mão, faça a limonada. A doutrina espírita vai falar, somos todos espíritos aprendendo, caminhando com as nossas batalhas, com os nossos desafios, com as nossas provas, com as nossas expiações, e todos temos que evoluir e fazer o melhor, aproveitando a existência que temos. Através das vivências, o espírito progride, porque o espírito não aprende pela teoria, ele aprende na prática, e a prática é a vida carnal. Então, não importa a condição, essa é uma condição, mas existem várias outras. Não importa a condição, importa o seu crescimento pessoal, a sua evolução, os seus valores cristãos, as escolhas que você faz na vida, a despeito de qualquer condição. E essa régua que as pessoas usam para medir os outros, para dizer quem está certo, quem está errado, quem é mais culpado, quem é menos culpado, essa régua humana você joga fora. Nós temos que nos livrar dessa régua, porque a única régua que importa é a régua divina. É a régua divina. É Deus que sabe
a gravidade de cada falta, porque Deus que pode avaliar qual foi a intenção, qual foi o nível de consciência na tomada de decisão, a quem mais foi dado, mais será pedido, o nível de impacto que isso causou em outras pessoas, as consequências boas ou más que isso causou em outras pessoas. Então são uma série de fatores que só a régua divina cabe medir. A nós, essa nossa régua humana que diz quem está certo, quem está errado, quem é melhor, quem é pior, isso é uma coisa que a gente pode rasgar e jogar fora. Devemos nos livrar dessa régua e nos abster completamente de tentar usá-la quando falamos da vida alheia. Não vou nem dizer dos erros alheios, porque a gente também não pode medir, não pode avaliar. Então, a questão agora eu vou sair do campo do que os espíritos dizem e vou entrar no campo que Elis Bittar diz, se me permitem. Olha, gente, eu acho uma condição. Eu não vou aqui, eu vou me abster de fazer qualquer análise, de dizer por que fulano nasce assim ou nasce assado. Tem vasta literatura espírita para isso, e eu não vou aqui falar por que é assim ou por que é assado. Mas vamos pensar na condição de vida. É uma orientação que é assim, esse é o desafio que o espírito tem. O que nos compete fazer? O que a gente aprende na doutrina espírita, o que é? O respeito, a compaixão, a compreensão, a paciência, o aconselhamento fraterno, o amor. É isso que nos recomenda a doutrina espírita. E agora, saindo do campo do que os espíritos dizem para o campo o que a Elis Bittar diz, o que a Elis Bittar acha, isso daí você também considera ou não, porque não tem o mesmo peso, né, do que os espíritos dizem, mas a minha opinião humilde e pessoal, eu acho que existe uma hipocrisia tão grande nessas questões, sabe por quê? Quem é que pode medir a promiscuidade? A promiscuidade, sim, são escolhas do espírito. A promiscuidade não é uma condição, não é uma orientação como a orientação sexual heterossexual ou homossexual. Isso é uma orientação. O espírito às vezes não consegue lutar contra isso. Mas a promiscuidade é uma escolha. E nós vamos medir isso com que régua? Com a régua humana ou com a régua divina? Porque para os olhos da sociedade, mas ele é bem casado, mas ela é bem casada, tem uma família. E a nossa vida íntima, a nossa vida íntima pessoal, as nossas escolhas pessoais. Existe muito hétero bem casado que tem uma vida promíscua. Então é isso que eu acho que é uma certa hipocrisia que nós temos que encarar de frente. Porque o fato da pessoa ser hétero ou ser homossexual não tem nada a ver com o caráter, não tem nada a ver com a bondade, com as escolhas pessoais assim de fraternidade, os valores cristãos, não tem nada a ver. Agora, a opção pela promiscuidade, ainda que não evidente, ainda que aos olhos da sociedade não seja uma coisa que se veja, mas Deus vê a nossa vida íntima. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco menos de hipocrisia quando apontamos o dedo para dizer fulano é gay, como para diminuir aquele espírito aos olhos da sociedade, né? E eu não estou dizendo, não, seja assim, seja assado. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo, vamos respeitar cada um com as suas lutas, com as suas batalhas íntimas, mas sendo responsáveis, sem hipocrisia. Sendo responsáveis, porque todas as nossas escolhas, sejamos hétero ou gays, todas as nossas escolhas trazem consequência. E às vezes, o que é aceitável aos olhos da sociedade, ou aquilo que a gente consegue esconder da sociedade, não é aceitável aos olhos de Deus.
Então é essa reflexão que eu venho propor. Então se você é gay, você está desesperado porque os pais não apoiam, porque se sente culpado, vamos ver com essa outra ótica, que é possível uma vida digna, uma vida honesta, uma vida produtiva, sendo respeitado na sociedade, constituir famílias. Antigamente não podia, mas hoje é possível você constituir família e adotar filhos em casais homossexuais. E quem tem alguma coisa assim contra a adoção, assista o vídeo passado, que eu falo disso também, no vídeo de família e reencarnação. Então é possível constituir famílias, famílias sólidas. A orientação sexual, realmente, ela pode ser um grande entrave para o espírito se o espírito se deixar levar pelas necessidades físicas, além das necessidades morais. Então é possível você ter uma vida perfeitamente alinhada com os valores morais, a despeito da condição sexual, que a gente fala que não é uma opção, é uma orientação. Então, a despeito da orientação sexual. Esse é o termo, né? Então, se você tem na sua casa, como pais, um filho ou uma filha, e você está lutando, está nessa luta íntima de aceitação, porque, poxa, não era isso que eu queria para o meu filho. Vem no pacote. Os filhos nunca são exatamente aquilo que a gente queria, porque se eles fossem, eles iam fazer tudo que a gente quer, e eles nunca fazem. Então, tá no pacote. O nosso desafio é amar a despeito de, amar as diferenças, compreender, orientar. Não exime de você a responsabilidade de orientar, de trazer os valores, de dizer, olha, é possível uma vida digna, é possível uma vida plena, é possível uma vida feliz. Depende das escolhas. Você tem o livre-arbítrio para fazer as escolhas. Faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Uma vida promíscua, seja hétero, seja homo, é complicado, é problemático. Então, vamos levar uma vida digna, produtiva, bacana, com respeito. Você merece esse respeito. Então, nunca virar as costas, sabe? Preconceito nunca é inteligente, o preconceito é sempre burro, é sempre falta de amor. Então a gente tem que ter esse olhar e não deixar se medir pela régua humana, a régua da sociedade. Joga fora essa régua. A régua é a régua divina. Isso sim é o que os espíritos dizem, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é a régua divina? E por último, que eu já falei demais, por último eu quero falar desses excessos que a gente vê, porque às vezes a gente ouve umas coisas que diz assim, até artista e hoje está muito na mídia e muita gente diz assim, ai, eu não ligo se eu namoro menino ou menina, eu namoro gente, não importa se é menino ou menina. Aí já não é orientação sexual, né? Aí já é piração do espírito mesmo, desculpa o termo aqui mais uma vez, é o que a Lisbita diz, mas aí é preciso realmente que o espírito se realinhe, porque está dando vazão a falhas, a vícios, a comportamentos aí condicionados, na falta de limites da energia sexual. Isso traz comprometimento para o espírito, traz consequências, e a gente tem limite na vida para tudo, né? A gente nunca faz tudo que a gente quer 100%. A gente tem limite, sim, né? A gente tem os valores que são o que são importantes na nossa vida, e muitas vezes, para não ir contra esses valores, a gente se priva de fazer outras coisas. Então a vida sem limite, a vida com excessos, nunca é uma boa escolha. Nunca é uma boa escolha, não é discurso moralista de novo. A gente tem que ter consciência das escolhas que a gente faz, a gente tem o direito de ter essas escolhas, mas elas trazem consequências. Então aí nesse caso, eu acho que são coisas completamente diferentes. A orientação sexual, ela não dita o caráter da pessoa. O que dita o caráter da pessoa é o que ela faz com essa orientação sexual que ela traz, com a energia sexual que ela traz, isso sim.
E quando a gente vê esses excessos de falta de limite, de liberdade excessiva, aí sim, aí é uma questão de mais comportamental do que orgânica, do que física. Então aí a gente tem que realmente tentar realinhar esse espírito, trazer esse espírito para que possa se tratar, se desvencilhar desses excessos que são prejudiciais. Então, aí eu acho que talvez até, eu não acredito em cura gay, não acredito nessas coisas, mas eu acho que quando o espírito está excedendo, está vivendo em excessos, não só no campo sexual, como em qualquer outra área, necessita de um acompanhamento, de um tratamento, de uma orientação mais focada, eventualmente de tratamento de desobsessão, mas não vamos largar tudo na mão dos obsessores, porque tem uma grande parcela de escolha e de responsabilidade nossa e de afinidade nossa com essa ou aquela escolha, né? Então, mãe, se você tá tristinha porque seu filho disse para você, ou sua filha disse para você que é gay, não é o fim do mundo. Vamos orar, vamos encontrar fé, vamos continuar cumprindo o nosso papel de pais, que é orientar, levar amor, falar desses valores e fomentar, inspirar os nossos filhos para que não optem pelo caminho do excesso, mas que tenham uma vida plena, digna e feliz, porque são espíritos aprendendo com suas lutas e merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa mão estendida como irmãos que somos nessa encarnação e continuaremos do lado de lá. E se você está passando por esse dilema, não é o fim do mundo, calma, dá para ter uma vida legal, ser feliz, só toma um pouquinho de cuidado com os excessos, tá bom? Gente, falando de excessos, continuando a falar de excessos, a gente vai falar de vícios. Ter parente dentro de casa com vícios é muito complicado, né? Vamos continuar falando de família e vícios. Um abraço para vocês. Me desculpem o vídeo longo.